que eu vou contar para vocês a história de um jovem chamado Leonan. Para quem não sabe, Leonan tem 13 anos de idade e ele tinha ganho um Dreamcast. Vocês lembram do Dreamcast? Quem lembra do Dreamcast? É Leonan. Leonan, L-E-O-N-A-T-U. Leonan. Ele tinha um Dreamcast. Ok, vamos ouvir a história do Leonan. Ela é um pouco longa, certo? Mas eu vou contar para vocês. Vamos lá. Leonan, ele passou por um problema e ele teve que pedir ajuda em um fórum. E ele disse assim: quebrei meu Dreamcast de bobeira. Meu nome é Leonan, eu tenho 13 anos. Parece brincadeira, mas é a pura verdade. Tudo começou quando eu estava jogando Crazy Taxi, pirata. É bom que ele fala abertamente, pirata. Passou um tempo e eu fui trocar o CD. Daí eu desliguei o Dreamcast, tirei o Crazy Taxi e deixei a tampa aberta, que foi o meu erro, para colocar o CD de boot. Mas aí o pessoal de casa resolveu sair, então eu fiquei sozinho em casa, pintou aquela vontade de tocar ele escreveu sanfona, velho, que guri burro. Tocou aquela vontade de tocar sanfona, e o meu Dreamcast fica na mesma mesa do computador. Então eu liguei o micro, acessei uma página que vi nesse fórum e tô lá em frente ao micro, vocês sabem, olha o moleque. Então, chegou aquela pressão, não pude segurar mais, eu tava na frente do computador, para não sujar o monitor, o guri é tipo mangueira de bombeiro, né? E o teclado, meu reflexo foi de virar para a esquerda, justamente onde estava o meu Dreamcast com a tampa aberta. Isso mesmo, galera, eu ejaculei no meu Dreamcast. Riam, não sei se riam ou se choram. A lente sujou toda, limpei o quanto pude, mas em cima da lente a gosma secou. E agora, o que eu faço? Fiz de tudo para ganhar esse Dreamcast. Não tem nem um mês e já estragou. E minha mãe vai me matar quando eu descobrir que ela pagou R$750 e eu já quebrei. Tá na garantia ainda, mas o que eu falo pro cara da loja? Como eu faço para limpar a lente agora? Me ajudem, por favor, nunca mais vou me masturbar na minha vida. Essa foi a primeira parte da história de Leonan. Não sei se vocês conhecem essa história, mas essa história é muito antiga. Mas Leonan, passou uns dias, ele voltou e a história continua. Vamos ler a segunda parte sobre Leonan. Recapitulando, depois do acidente de gozar na minha lente do Dreamcast, não consegui limpar. Não, aqui é só uma recapitulação. Aí vem o Leonan falando aqui embaixo. Cheguei em casa depois da escola, no caso hoje de manhã, vim correndo quando abri a porta até ofegante. Adivinhe quem encontro de cara? Minha mãe. Com meu Dreamcast no colo, sentada no sofá da sala, esperando com cara de que quer me matar. Gelei do pé até a cabeça na hora. Então a primeira coisa que ela disse foi: Leonan, o que foi que você derramou nesse videogame? Eu quase caí para trás e perguntei: por que, mãe? Ela disse gritando: porque eu levei o videogame na locadora, onde eu comprei, e o vendedor abriu, tinha mancha de alguma coisa lá dentro. Vai falando agora. Eu suei frio e até gaguejei. Você derramou café com leite nesse videogame, Leonan? Não acredito que te dou um brinquedo caro desse e você já quebrou. Aí eu falei: não derramei nada aí não. Então ela falou: que cheiro de queijo é esse aqui dentro? Alguma coisa você deixou cair aqui. A garantia não cobre isso, sabia, Leonan? Sabem como tremer minhas pernas? Pois é, eu tô assim até agora. Corri e me tranquei no quarto, tô aqui até agora com uma puta fome. Peguei o telefone, liguei pra Tectoy. Antes de falar com o cara, prometi que não era um trote, até jurei. Vocês acreditam que o cara do atendimento riu de mim? Não, imagina, né? Ele não vai rir de você. Parece engraçado, mas eu tô no sal. Vou levar a maior coça. A propósito, ele disse para não raspar a lente e levar meu Dreamcast na assistência técnica e falar a verdade pro cara, para ele não mexer onde tem que mexer. Mas como é que eu vou contar aquilo pro cara do balcão que eu gozei no meu Dreamcast? Acho que minha mãe já sacou o que eu fiz. Claro que ela sabe que cheiro é aquele. Toda terça e quinta ela e meu pai mandam ver a noite inteira. Puta que pariu, velho. Ela só quer que eu fale para poder ter um motivo para quebrar minha cara. Eu acho que vou contar pro meu pai.
Se eu tivesse irmão menor, eu colocava a culpa nele, mas eu não tenho. Fazer o quê? Tô ficando maluco. Minha última chance são vocês. Eu mesmo limpo a lente com álcool ou água? Ou minha mãe vai acabar comigo? Me ajudem, amigos, para tirar esse esperma da lente sem estragar meu Dreamcast. Essa foi a segunda parte da história do Leonan. Essa história é foda. Tô vendo que todo mundo tá recebendo muito bem a história do Leonan. Eu achei que a galera conhecia. Essa história é muito antiga, jovens. Ela é do início dos anos 2000. Mas vamos pro capítulo final da trilogia Leonan. Olha, Eric e Francisco. Ah, peraí, cadê? Recapitulando, tá. Olha, Eric e Francisco, obrigado por estarem me ajudando nisso. Tudo é verdade, eu juro. Tenho uma coisa a dizer. Primeiramente, já que estão sendo muito gente boa comigo, quebrei minha promessa. É mais forte que eu. Parece vício. Toquei uma hoje, enquanto eu estava trancado dentro do quarto. Me desculpem. Olha o moleque bronheiro do caralho. Dessa vez mirei direto e não acertei em nada. Pelo menos, olha, ele fala com o maior orgulho, velho. Eu me masturbei e não gozei de novo do Dreamcast. Olha que parece uma medalha. Nando, já que você não pode me ajudar, não piore as coisas tentando me fazer parecer um idiota. Eu não tenho ejaculação precoce. Ai, meu Deus do céu. Até parece que você nunca passou aperto por causa de uma pomba branca. E Francisco Lopes, o cara da Tectoy, disse pra mim que pra limpar a lente existe o CD limpador aqui em casa. Existe o CD limpador. Aqui em casa tem. Sabe aquele que tem... Velho, eu já tive esse CD limpador, mano. Você põe no... Eu colocava no Play 2 pra limpar a lente. Era um CDzinho que tinha tipo uma escovinha e tocava uma música. Eu lembro disso. Cadê? Mas o cara falou que ele limpa só poeira. Sujeira leve, não gosma. Lógico, né, moleque idiota. Eu tentei passar a mão, mas não deu. O console tá sequinho, não lê nada. Não tem. Aí ele falou, respondendo outro moleque, Lestar, eu não tentei comer o meu Dreamcast. E também não comecei a gozar agora não, seu idiota. Francisco, prefiro não dizer o bairro onde moro, porque as coisas podem piorar. Tem um cara até querendo colocar isso em tudo quanto é página. Imagina se descobrirem onde eu moro. Vou sofrer pelo resto da vida. Nunca pensei que uma punheta fosse acabar comigo. Contei isso que está acontecendo comigo para os meus colegas e na minha classe já me colocaram como apelido de Gonzaguinha. Gonzaguinha. Sabe por quê, né? Aquele sanfoneiro. Quem pode me ajudar? Responda essa mensagem nesse fórum, eu agradeço. E quanto à minha mãe, para vocês terem ideia, eu tenho que apagar o histórico do meu computador porque ela checa tudo. Já pensou se ela entra nesse site e descobre tudo? Que vergonha! E que coça eu vou tomar? Vocês podem até achar que eu sou infantil, mas eu só tenho 13 anos, estou descobrindo as coisas agora. É errado. É errando que se aprende. Vocês acham que eu ia fazer isso logo no meu Dreamcast? Agora é só isso que eu estou precisando. Tá, e vamos... Tem mais... é quadrilogia, não é trilogia não, peraí. Como é que o povo tá reagindo? Virou saga. Leonan é saga, jovens, peraí. Galera, finalmente meu terror chegou ao fim. Graças a Deus não apanhei. Mas foi muito mais pior. Nossa, mas foi muito mais pior e tenso, né? Eu juro. Passei pela situação mais embaraçante da minha vida. Como eu tava vendo que o trem ia ficar pro meu lado, abri o jogo com meu pai. Foi assim, depois que cheguei da escola, chamei meu pai no quarto, encostei a porta e contei tudo. Minha cara rachou de tanta vergonha. Falei, pai, pelo amor de Deus, o senhor jura que se eu te contar uma coisa, o senhor não conta pra ninguém? Ele concordou, eu acreditei. Então eu fechei os olhos e contei, pai, fui eu que quebrei o videogame, mas foi sem querer, eu esporrei nele. Ele riu de chorar. Aí eu falei, foi sem querer, eu tô morrendo de vergonha, mas foi isso que aconteceu. Até aí tudo bem. Ele disse que ia dar um jeito de consertar. Me deu uma bronca por ter acessado o site pornô. Nunca mais entro naquele site. Até parece. Nunca mais entro em site de sexo, eu prometo, tá bom. Voltamos pra mesa, almoçamos. Eu já até estava um pouco ali. Vocês sabem, pai, como é que é, né? Sempre dá um jeito em tudo. Mas não pensei que ele fosse fazer desse jeito. Sabe o que ele fez? Ele contou pra minha mãe. Eu tava lá no quarto, deitado na cama, jogando o meu Game Boy, Street Fighter 2, adoro. Quando entra minha mãe, com um sorrisinho sacana, de mão dada com meu pai, e disse, Léo, eu e seu pai precisamos conversar com você. Acho que minha alma saiu do corpo naquela hora.
tô sem jeito de olhar pra minha mãe até agora. Aí começou a sessão de educação sexual. Você, Léo, agora tá virando rapazinho. Minhas orelhas ficaram pegando fogo de vergonha. Tá deixando de ser criança. Seu corpo vai começar a ter mudanças. Sua voz já está mudando. Vão crescer pelos no seu corpo. Eu olhei pra cara do meu pai. Sabe, Léo, você tá virando um adolescente. Como eu não soubesse na escola. Já passaram aquela fita de coelhos, Tico e Tica. Sabe aquela baboseira, 2 coelhos mongoloides que crescem e transam? Olha a Tica, tá crescendo, seios e menstrua. Olha o Tico, tá ficando com voz grossa e com pelo. Oh meu Deus, o que é aquilo que o Tico tá fazendo? A professora pergunta Tica, lá 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 lá. Minha mãe ainda disse, quando der vontade de fazer aquilo, vai no banheiro, filho. Assim você não corre o risco de sujar as coisas que não deve. Minha vontade foi de explodir. Depois que você fez aquilo, depois que você faz aquilo, lave as mãos para não sujar as coisas de esperma. Vocês podem imaginar como é que eu tô agora? O pior ainda está por vir. Vocês não acreditam o que minha mãe fez. Ela ligou para todas as minhas tias, contou que eu já me masturbo. Meu Deus, o que ela queria com isso? Até minha avó, que mora no Rio de Janeiro, ligou, contou até para a moça que trabalha aqui em casa, que é gatinha. Agora, mais ou menos às 4h45, minha avó ligou para me encher o saco, que isso é feio para mim parar de fazer isso. Eu tô sem moral com a minha família. Minha mãe e minha esposa ao ridículo, minhas tias do jeito que são, já deve ter contado para os meus primos, eu tô ferrado. Conclusão. Meu pai, depois do serviço, passou na locadora, deixou meu Dreamcast pro concerto, mas olha que absurdo, o cara disse que a lente já era, e uma nova, adivinha quando custa? R$450, sem a mão de obra do ladrão do técnico. Mas ele deixou para consertar, lá, 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 lá. Mas mesmo assim me passou um sabão por ter mais cuidado quando foi fazer aquilo. Eu tô com um complexo de masturbação. Toda hora que pinta a vontade, fico na maior paranoia de estragar alguma coisa. Para todas as pessoas deste fórum que tentaram me ajudar, muito obrigado. Não se masturbe perto do videogame, pode estragar. Isso tinha que virar um manual do aparelho. Valeu, amigos. É assim que termina a minha saga. Adeus. Esse é Leonan. Espalhem a palavra agora. Cultivem essa ideia para a nova geração de games. Deve ter alguém que gozou no PlayStation 2 ou no meu Xbox One. Deve ter alguém, né?